pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos ao meu canal do YouTube. Se você não me conhece, meu nome é Elis Marina, sou artista plástica e trabalho com pintura decorativa. Hoje é um vídeo muito especial aqui pro meu canal, pois é um vídeo feito em parceria com a Opa Criando Arte. Olha só que legal! Como vocês sabem, né, eu gosto muito de trabalhar com os stencils Opa aqui nos meus vídeos, acho eles de extrema qualidade e muito práticos, então eu fiquei extremamente feliz e grata quando eles me convidaram para fazer esse vídeo em parceria com eles. Então, muito obrigada, Opa, pela oportunidade. E no vídeo de hoje vou trabalhar com vocês pintura com stencil sobre tela. Olha só que legal, é uma tela, tá? Aqui eu trabalhei com os lançamentos da Opa Criando Arte, que estão fazendo maior sucesso, e a minha linha de tintas PVA. E o melhor de tudo, tá? Eu só trabalhei com 3 pincéis aqui nessa tela, tá? Tem 3 tipos de pincéis aqui só. E a melhor parte, tá? Não tem pincel chanfrado. Então, se você é iniciante e tem vontade de trabalhar a pintura com stencil, é uma ótima oportunidade para começar. Esse projeto é muito tranquilo. Fiz pensando exatamente em vocês que não tem tanta facilidade com o pincel chanfrado, mas gostam muito de pintar. Então, esse projeto aí foi feito especialmente para vocês. Espero que vocês gostem. Bom, vamos para a parte boa? Bom, para começar aqui o fundo da nossa tela, vou trabalhar com o meu pincel de cabo amarelo, esse daqui é o tamanho 24, é um grandão, tá? E vou pegar o areia. Vou fazer o fundo na nossa tela com o areia. Como que eu vou fazer esse fundo? Eu não vou fazer o fundo em linha reta, tá? A intenção aqui é deixar um fundo manchado. Então, eu vou fazer as minhas pinceladas cruzadas, tá? Assim, nas pinceladas cruzadas, eu vou passar 2 demãos do areia, secando com o secador a demão entre elas, normalmente como se eu fosse fazer na madeira. Nessa segunda demão de areia que eu passei aqui na nossa tela, eu não sequei, ela ainda tá molhada, tá? O legal de trabalhar com a tinta PVA na tela é que ela demora mais pra secar, então a gente consegue brincar com as cores. Vou continuar aqui com a areia, né, molhado aqui no nosso fundo, vou pegar um pouquinho do Daisy e eu vou começar a trabalhar uma mescla aqui pra fazer um detalhe no fundo da nossa tela, tá? Então, o que que eu vou fazer? Peguei um pouco aqui do Daisy, vou vir aqui no canto, vou continuar cruzando a minha pincelada, ó, e eu vou andando até sumir. Não é nada para ficar muito pesado nem muito marcado, tá? Lembrem-se que é fundo, é para ser uma coisa bem delicada. Eu quero que fique mais escuro só em alguns pontos da nossa tela. Então, eu pego aqui o Daisy, ó, vou cruzando a pincelada normal e vou andando. E como o meu areia do fundo, ele ainda tá molhado, automaticamente o Daisy vai sumindo, tá? Então, é muito fácil de brincar com a mescla dessas duas cores, tá? Vou fazer aqui na nossa tela nos 4 cantos, sempre em pincelada cruzada. Se ficar faltando tinta, pode pegar aqui de novo, ó, voltar lá no começo e cruzando a pincelada e andando, tá? Ó, super tranquilo, fica bem delicado. Lembrando que assim que essa tinta secar, ela dá uma escurecida, tá? Então, não fiquem se questionando se não tá muito claro, porque ela dá uma leve escurecida depois que seca. E, como eu disse, é fundo, né? Não é uma coisa pra ficar muito marcada, muito pesada, tá? Vou fazer mais um pouquinho aqui. É importante que vocês façam essa pincelada cruzada sempre andando, porque se vocês ficarem cruzando a pincelada no mesmo lugar, vai ficar um tom só, tá? Vai misturar o areia com o Daisy e vai virar uma terceira tonalidade, que eu não quero, tá bom? Agora que eu fiz a mescla aqui das duas cores nos 4 cantos da nossa tela, eu vou secar com o secador. Lembram que eu falei que depois de seco, o fundo dá uma leve escurecida, ó? Então, aqui tem um destaque maior para nossa mescla de Daisy com areia, agora que o fundo tá 100% seco. Feito isso, agora eu vou começar com a montagem do nosso stencil, tá? Aqui tem o stencil do Açafrão do Prado, tá? Eu não vou trabalhar com as flores, eu vou trabalhar só com o vaso, tá? Eu achei o formato do vaso super bonito e acho que vale a pena aproveitar o formato dele aqui na nossa tela para depois fazer o arranjo das flores que eu vou colocar, tá?
tá? Então, o que eu vou fazer? Vou começar fazendo uma marcação, pra eu ver como é que vai ficar a montagem de stencil à medida que eu for encaixando aqui. Porque se eu começar direto e eu não gostar de alguma coisa, aí vai ser mais difícil de apagar, tá? Então, eu vou continuar com o Daisy, agora sem o areia, tá? Vou continuar com o Daisy e eu vou fazer uma marcação do nosso vaso e da sombra projetada dele. Vocês repararam que tem uma flor caindo aqui na frente do nosso vaso, né? Como que eu vou fazer isso se eu não vou trabalhar com essa flor, eu só quero o vaso? Eu virei aqui o meu stencil, vou me guiar aqui encaixando a base do vaso, né? Então, encaixando certinho na base do vaso, eu sei que o resto do encaixe vai estar certo. E agora, eu faço a marcação do pedaço aqui que, teoricamente, aquela flor estaria cobrindo. Agora, assim como a gente fez a marcação do vaso, nós vamos fazer aqui a marcação das flores, tá? Vou trabalhar aqui com esse stencil de Amor Perfeito, lançamento da Opa. Vou encaixar aqui, ó, pela folhagem, bem em cima da boca do nosso vaso, tá? Vai dar certinho aqui na proporção da nossa tela. E assim como eu fiz a marcação do vaso com o Daisy, eu vou fazer a marcação de todas as folhas, galhos e flores, tá? Quem quiser acrescentar alguma flor aqui no nosso arranjo, fica legal também, tá? Por exemplo, posso pegar aqui esse botão, inverter o stencil e encaixar aqui na lateral. Inclusive, eu vou fazer para vocês verem, tá? Então, quem precisar fazer um arranjo com mais flores, ou um arranjo mais cheio, dá para ir encaixando na nossa composição as mesmas flores em posições diferentes, né? E a gente consegue aumentar o tamanho desse arranjo. Com a nossa marcação feita, vou continuar com o Daisy e vou trabalhar um esfumado aqui no nosso arranjo, tá? Para que serve esse esfumado? Eu, trabalhando o esfumado com esse Daisy em todo o contorno do nosso vaso, folhas e flores, depois que a gente terminar o nosso projeto, ele vai dar a impressão de que tem um sombreado vindo por baixo do nosso arranjo, tá? E isso vai dar uma maior integração da pintura na tela, tá? A gente vai sentir que realmente esse arranjo, esse vaso, ele tá aqui pintado na tela, não tá aquela coisa solta, jogada, tá? Para isso que serve esse esfumado. Como que é o esfumado? Mesma coisa, vou continuar com o Daisy aqui, vou vir em todas as emendas do stencil e no contorno aqui das bordas do nosso stencil, ó, e vou vir com movimentos circulares. Vocês devem tomar cuidado para não ficar uma coisa marcada, cheia de tinta, tá? Não pode, é para ser uma coisa delicada, tá? Ó, é só para unir aqui o desenho à tela, tá? Vou fazer isso em todo o contorno das flores, folhas, galhos e do vaso. Aqui na sombra projetada não, tá? É do vaso para cima. Com isso, ó, a gente tem um esfumado bem delicado aqui no fundo do nosso stencil, tá? A intenção é ser delicado, então mão bem leve e prefiram fazer mais de uma vez, né? Do que pegar muita tinta de cara, fazer e ficar uma coisa muito marcada e ter que apagar, tá? É muito mais fácil você escurecer um esfumado, um detalhe, do que você ter que clarear ele. Vou continuar com o mesmo pincel pituá que eu tô trabalhando o Daisy, tá? E agora eu vou trabalhar um pouquinho do breu. Então, na verdade, eu vou sujar, né? Escurecer o Daisy que tá aqui na ponta do meu pincel pituá com o breu. Por que eu vou trabalhar com esse Daisy mais breu? Eu vou fazer um esfumado na parte central das nossas flores, tá? Na parte central dessas flores que já estão abertas e em cantinhos, tá? Cantinho que a gente vê em V, tá? O que seria um cantinho em V? Aqui, ó, o Vzinho na emenda das pétalas, o V aqui na emenda das folhas, emendas assim, tá?
emendas assim. Por que eu tô querendo escurecer esses pontos em V? Porque é onde tem mais sombra, é onde entra menos luz. Então, automaticamente, essas partes, elas são mesmo mais escuras, tá? Então, eu vou escurecer o Daisy com o breu, porque se eu utilizasse o breu, ia ficar muito pesado, tá? Então, eu vou escurecer o Daisy com o breu para não sair da tonalidade que a gente tá trabalhando aqui. E eu vou escurecer tanto os pontos centrais das flores, quanto esses cantos que tem aqui em todo o nosso arranjo. Mas vocês devem estar pensando, gente, como é que com essa lambança que ela tá fazendo na tela dela vai ficar um arranjo legal? Gente, prometo pra vocês que tudo vai fazer sentido no fim do nosso projeto, tá bom? Vou aproveitar agora que eu tô com o Daisy mais breu, vou encaixar aqui o nosso extenso do Açafrão do Prado de volta no lugar, tá? Lembra da sombra projetada que eu fiz a marcação aqui embaixo? Vou começar trabalhando ela. Então, com a mesma cor, eu vou fazer uma marcação aqui. Não precisam preencher, porque isso é uma sombra projetada, não é algo pra ficar muito forte, tá? Então, eu só vou fazer uma marcação aqui com o Daisy mais breu. Agora que eu preenchi aqui a nossa sombra projetada, vou continuar com o mesmo pincel Pituá e eu vou vir aqui, ó, pra diminuir, né, o máximo que eu puder essa emenda do extenso, tá? Então, eu vou vir aqui, pode ser ou em linha reta ou em movimento circular, tá? Mas a intenção aqui é dar uma disfarçada nessa emenda do extenso o máximo que eu puder. Se vocês começarem a mexer na pincelada e vocês verem que a parte de baixo tá começando a abrir um buraco na tinta, é porque o fundo de vocês tá úmido, tá? Ele tá molhado ainda. Então, o que vocês fazem? Passam o secador, sequem bem, daí vocês voltam a repetir a pincelada aqui em cima. E vamos finalmente começar a trabalhar nosso vaso. Vou encaixar aqui o extenso de volta no lugar. Vou, por segurança aqui, isolar com fita crepe essa parte da nossa sombra projetada para não ter perigo de sujar ela com a próxima tinta que eu vou utilizar. Bom, agora que eu isolei com fita crepe, vou preencher o fundo do nosso vaso com o azul da Prússia. O que eu vou fazer? Vou preencher aqui o fundo dele, tá? E depois que eu tiver preenchido, vou pegar, vou virar o extenso do outro lado e vou preencher aquela outra parte que a gente fez, igualzinho foi feito na marcação, tá? Eu lavei aqui o meu pincel Pituá, sequei bem e vou utilizar ele mesmo, tá? Eu uso tinta PVA aqui, então se tiver um pouquinho de água para deslizar melhor, não tem problema, tá? Eu não sei, dependendo da tinta que vocês utilizarem, vocês devem ou não umedecer o pincel Pituá de vocês, tá? Mas daí vai ficar a critério de cada um, que vai sentindo se tá interessante ou não a forma que tá trabalhando com a tinta na tela. Aqui, como eu tô usando a nossa linha de tintas PVA, o pincel Pituá umedecido me ajuda muito a deslizar melhor a tinta pelo fundo da nossa tela. Feito isso, o que eu vou fazer aqui antes de continuar nos detalhes do vaso? Essa boca aqui do vaso, isso aqui é um detalhe, tá? Porém, essas listras que não estão com azul, elas não são transparentes, né? Isso daqui é para ser um detalhe do bocal do vaso. Eu não tenho a intenção de que apareça o fundo da nossa tela aqui nesse bocal. Então, antes de continuar, eu vou continuar aqui com o meu Pituá e o azul da Prússia e eu vou vir aqui, ó, sumindo o máximo que eu puder com essas listras. Uma dica legal, se você tiver receio de fazer essa parte e acabar saindo para fora do vaso, você pode pegar uma fita crepe
encaixar aqui, ó, nessa lateral do bocal que não tem flor, não tem nada. Ó, encaixar aqui nas duas laterais e dá pra você ter como guia. Isso ajuda muito, tá? Lembrando que se o pincel estiver com excesso de tinta, vai vazar por baixo, tá? Então, não pode ter excesso de tinta mesmo com a fita crepe. A intenção aqui é vocês terem a fita crepe pra guiar, tá? Com pouca tinta não vai vazar por baixo. Com muita tinta, com certeza vaza. Então, prestem atenção nesse detalhe. Feito isso, agora eu posso encaixar o nosso stencil aqui de volta no lugar para trabalhar o sombreado do nosso vaso, tá? Então, o que eu vou fazer? Encaixei aqui, eu vou pegar o preto, tá? Vou continuar com o mesmo pincel pituá que eu tô trabalhando, só vou tirar o excesso de tinta no paninho. E eu vou fazer um esfumado no contorno do nosso vaso. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer um esfumado nas listras aqui, né, nessas faixas do bocal do nosso vaso. Vou fazer aqui embaixo da última listra sem pegar nessas pétalas da flor do açafrão, né? A gente não vai utilizar essa flor, então chegou perto, parou para não pegar aqui a nossa flor e vou fazer no contorno do vaso. Chegou aqui, vou pegar, inverter o stencil e repetir o processo naquele outro lado. Ah, mas você fez o efeito do esfumado aqui na parte de baixo do vaso, mas na parte de cima não. Por quê? Porque eu não consigo fazer pegando a lateral inteira do nosso vaso. Mas a partir do momento que eu pego lá a nossa fita crepe e encaixo de volta no lugar, eu consigo trabalhar o esfumado na boca do vaso normalmente, tá? Então eu posso vir aqui, ó, mesmo jeitinho, movimento circular, metade do pincel em cima da fita crepe, metade do pincel na boca do vaso, tá? Consigo fazer aqui o meu esfumado com o preto e deixar o nosso vaso inteiro com o efeito sombreado. Mão bem leve, pouca tinta, tá? E movimentos circulares aqui e paciência, né? E aqui tá o nosso vaso todo sombreado, sem pincel chanfrado, tudo com o nosso pituá. Feito isso, agora a gente vai começar a trabalhar o nosso arranjo de amor perfeito. Então, vou encaixar aqui em cima da marcação que a gente já fez anteriormente. Bem aqui certinho. E eu vou começar a trabalhar as folhas e os galhos aqui do nosso arranjo, tá? Vou preencher todas as folhas, todos os galhos e inclusive desse botão aqui que a gente não pode esquecer que eu fiz com o stencil invertido, né? Vou preencher aí todos os verdes com o verde country. Vou continuar aqui com o meu pincel pituá e o verde country e eu vou dar um pouco mais de volume aqui nas folhas do nosso vaso. Eu quero que a gente tenha a impressão, olhando pro vaso, que tem muita folha nessa base, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui com o meu pincel pituá e o verde country, vou vir em movimento circular e eu vou, ó, preenchendo essas emendas do stencil e eu posso sair um pouco pra fora aqui nessas folhas, tá? Mas não o suficiente para cobrir o daisy com breu que a gente fez anteriormente, tá? Ele tem que aparecer também. Então, eu posso sair um pouco, mas não cobrir totalmente o daisy com o breu.
Vou continuar aqui com o meu pincel pitois de verde country, tá? Vou pegar um pouquinho do preto, vou escurecer aqui o nosso verde. E lembra que eu tô querendo dar mais profundidade, mais volume aqui na folhagem do nosso vaso, né? Deixa eu tirar bem o excesso aqui pra não fazer caca. Vou vir aqui no fundo das nossas folhas, de preferência na emenda delas. Lógico que eu não vou conseguir fazer 100% só na emenda delas com um pincel redondo, né? Mas o máximo que eu conseguir, tá? Eu vou vir aqui com esses esfumados de verde country mais preto, principalmente nas emendas onde não tem essas folhas, e eu vou escurecer elas, tá? Pra dar a impressão que lá no fundo da nossa folhagem tem mais folha, tá? Então, o que que acontece? O verde mais escuro, ele tá lá no fundo, o verde country, que é o intermediário, são as folhas que estão no meio, digamos assim, e depois vai ter um verde mais claro para as folhas que estão na frente, tá? A ideia é essa. Eu entro menos com esse verde country mais preto do que o que eu entrei de verde country antes, tá? É bem menos, é só para dar esse volume aqui do fundo. Tá? Ó, se pegar um pouco na boca do vaso não tem problema nenhum, porque é uma cor escura, assim como o vaso, né? Ó, e dei um volume aqui a mais na nossa folhagem. Ah, eu quero colocar uma folhagem a mais aqui no fundo do nosso vaso. Eu posso? Pode. O que que vocês podem fazer? Continuar aqui com o verde country mais preto. Vou pegar aqui essas folhas da ponta, que são mais fáceis de encaixar. Vocês podem vir nos vãos aqui, da onde vocês quiserem encaixar uma outra folha e fazer um esfumado. Esse esfumado, ele não precisa ir até o fim, tá? Ó, pode fazer só assim na pontinha, ele já dá a entender pra gente que tem uma folha por baixo. E eu posso ir encaixando aonde eu achar que tá faltando, ó. Posso vir aqui nesse vão, fazer um esfumado aqui na ponta, tá? Vou pegar uma outra folha aqui, ó, apontando pra cá, né? Vou encaixar nesse vão. Posso fazer aqui também um esfumado e acrescentar um volume de folhagem no nosso vaso. Tá vendo como dá uma cara diferente? Quando eu falei pra vocês que dá pra gente aumentar o tamanho do nosso arranjo de flores, não é brincadeira, tá? Dá pra gente crescer esse arranjo e aumentar muito ele de acordo aí com o gosto de vocês. Agora, vou encaixar aqui o meu extenso de volta no lugar, deixar bem certinho. Vou continuar com o verde country mais preto, tá? E agora eu vou fazer um esfumado no contorno das nossas folhas, na ponta dos nossos galhos e aqui no contorno das nossas folhas de cima também. No caso aqui do nosso botão, eu vou fazer o esfumado nas pontas aqui mesmo e na base aqui do nosso galho. Como eu comentei com vocês, né? Vou trabalhar agora as folhas que estão na frente aqui do nosso arranjo. Vou pegar o titânio, que é esse verde mais claro, ele é um tom de um verde acinzentado, gosto muito de trabalhar com ele. E assim como eu encaixei as folhas aqui do fundo, para fazer como se elas estivessem por trás daqui da nossa folhagem, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou preencher a folha inteira dessa vez, porque elas estão na frente, né? Vou preencher elas inteira com o titânio. Mesma coisa, do mesmo jeitinho. Se vocês quiserem colocar poucas folhas, tudo bem. E se quiserem colocar mais folhagem mais pra frente, né, mais claro, tudo bem também. Aí fica a gosto de vocês. Vou manter aqui o meu stencil no lugar, que eu já vou começar a iluminar essas nossas folhas da frente. Vou pegar o branco e eu vou fazer um esfumado na ponta, nas pontas, né, dessas nossas folhas da frente.
Encaixei aqui de volta nosso stencil no lugar e agora eu vou começar a trabalhar as nossas flores. Vou começar a trabalhar essa flor primeiro, tá? Vou preencher o fundo dela com o lavanda. Eu já isolei com fita crepe por fora dela para não pintar o que não precisa, né? Que são os galhos e as folhas. Vou pegar aqui o manga, vou continuar com o pincel pituá, mas eu vou pegar um tamanho menor, tá? E o que que eu vou fazer? Eu vou preencher aqui o miolo da nossa flor, e o que que é importante aqui? Nas duas pétalas aqui de baixo, meio que esse miolo, se a gente olhar um amor perfeito de verdade, meio que o miolo vai entrando na pétala, tá? Então, a gente tem que fazer isso aqui. Então, eu vou vir puxando a pincelada. Vou pegar aqui o manga, vou tirar o excesso. Posso bater aqui no meio, tá? Posso bater aqui, não tem problema nenhum, tá? Mas aqui nessa parte das pétalas de baixo, ó, deem leves puxadinhas, não precisa de muito, tá? Vou secar e vou repetir para deixar esse amarelo um pouco mais forte. Feito isso, vou pegar agora o púrpura, vou utilizar o mesmo pincel pituá que eu utilizei para as pétalas, só vou tirar o excesso de tinta num paninho e eu vou fazer um esfumado aqui, ó, na emenda das nossas pétalas para dar uma disfarçada nelas, tá? Vocês vão perceber aqui no nosso stencil que eles têm o detalhe do centro das flores à parte aqui. Isso facilita muito pra gente trabalhar os detalhes das flores. Então, o que que eu vou fazer? Encaixei aqui a terceira parte na nossa flor 3, né? E tem um detalhe aqui no centro. Vou fechar esse detalhe com o púrpura que eu já estava utilizando aqui na nossa flor. Tirei o excesso de tinta aqui do meu pincel pituá, vou pegar uma pontinha de preto e eu vou fazer um esfumado no centro aqui da marcação do nosso miolo. Olhem como o nosso amor perfeito já tá com outra carinha, que legal que fica. E tudo com o mesmo modelinho de pincel, né? Olha que legal, super fácil, super prático. Encaixei aqui o stencil de volta no lugar, tá? Já continuo isolado aqui para não sujar onde não devo. Vou pegar o branco e eu vou fazer um esfumado com um pincel pituá menor no contorno das nossas pétalas, tá? Esse esfumado de branco, ele serve para iluminar nossas pétalas. Eu não devo chegar com ele em cima aqui do púrpura, tá? Eu devo me concentrar aqui mais aonde tá o fundo lavanda. Se eu entrar com o branco em cima do púrpura, o nosso efeito de luz e sombra, ele vai ficar esquisito, vai acabar se perdendo, tá? Então, é muito importante que vocês foquem mais nas pontas das pétalas. Ficou fofa demais nossa flor, né? Agora a gente vai partir para a próxima cor de flor.
essa aqui e essa de cima vão ser da mesma cor. Então, eu vou encaixar o meu stencil aqui no lugar e eu vou preencher o fundo, tanto dessa flor quanto do botão, com o cereja. Vou pegar aqui um pincel chato de cabo amarelo, esse aqui é o tamanho 10, tá? O pincel chato de cabo amarelo nada mais é do que o pincel pituá, só que no formato chato, tá? É o mesmo cabo, o mesmo pelo, tudo igual. O que eu vou fazer aqui? Vou fazer um teste diferente na emenda das nossas pétalas. Aqui, eu trabalhei com o pincel pituá nas emendas. Vou testar trabalhando nas emendas dessas pétalas com esse pincel chato, tá? Como eu disse, é o mesmo pincel, só muda o formato. Vou pegar o púrpura para fazer o efeito aqui na divisão das pétalas. Então, vou pegar aqui o meu pincel, ele tá seco, carreguei com o púrpura, tô tirando o excesso, como se eu fosse trabalhar com o pincel pituá normal, tá? Vou vir aqui na emenda da nossa pétala, ó, e eu vou fazer movimentos de vai e vem. Vou fazendo um esfumado, só que ao invés de eu fazer o esfumado em movimentos circulares, eu tô fazendo esfumado seguindo aqui o formatinho da pétala da nossa flor. Aqui, ó, vou fazer a mesma coisa. É interessante que tem as duas opções para vocês testarem, tanto com o pincel pituá quanto com o chato de cabo amarelo, tá? Vocês podem experimentar e ver o que vocês preferem no trabalho de vocês. Tem gente que vai sentir mais facilidade com o pincel chato e tem gente que vai sentir mais facilidade com o pincel pituá. Ó, vou dar uma puxadinha aqui para ficar um pouquinho mais largo. Ele não vai sumir 100% com a emenda do nosso stencil, assim como aqui com o pincel pituá, ele também não sumiu, tá? Tá tudo bem. O que eu quero é testar para ver o que fica mais fácil pra gente trabalhar. Vou vir aqui na outra emenda também, ó, movimento de vai e vem, vou seguindo o formatinho aqui das pétalas da nossa flor. E se eu quiser deixar mais largo, ó, é só eu puxar da emenda para dentro da pétala. O que eu vou fazer? Vou fazer aqui nas duas emendas que estão sobrando, né? Vou secar com o secador e vou repetir o processo. Vou fazer a mesma coisa aqui no botão da nossa flor também. Posso falar para vocês que eu gostei das duas formas, viu? O que é interessante aqui? Se vocês tiverem um pincel pituá menor, um tamanho pequeno, um 0, um 00, um tamanho 2, é interessante vocês fazerem na emenda das pétalas aqui com pincel pituá menor. Mas caso vocês não tenham poucos pincéis, pouca numeração, enfim, o pincel chato de cabo amarelo, ele é super baratinho, né? É pincel escolar praticamente, e a gente consegue comprar super fácil, né? É fácil de achar e é barato. Então, se às vezes você não tem um pincel pituá menor, mas tem um desse, vale a pena vocês testarem na emenda das pétalas com ele, que dá super certo também, tá? Bom, agora o que eu vou fazer? Do mesmo jeito que eu fiz o miolo aqui do nosso amor perfeito com o manga, vou fazer aqui na nossa flor também. Encaixei aqui o meu stencil de volta no lugar e ainda com o púrpura eu vou pegar o meu pincel pituá e eu vou fazer um esfumado bem delicado em todo o contorno das pétalas e daqui do nosso botão também.
Continuando com o púrpura, eu vou encaixar aqui a segunda parte do nosso stencil, né? Que é aquele detalhe do miolo, e vou preencher também com o púrpura, até fechar a cor. E assim como eu fiz aqui no miolo do nosso Amor Perfeito Lavanda, né? Vou fazer um esfumado de preto aqui no centro da nossa flor. E finalmente vou começar a trabalhar aqui a última cor das nossas flores. Vou encaixar o stencil aqui no lugar. Aí eu vou preencher o fundo tanto dessa flor aqui de cima, quanto do botão que eu encaixei aqui embaixo. Vou pintar com o manga. Inclusive, já vou aproveitar que eu vou estar com o manga na mão e depois que eu tirar o stencil, eu vou preencher o miolo dessa flor aqui também. Agora, assim como a gente fez aqui o esfumado na emenda das nossas flores, vou fazer um esfumado na emenda das duas aqui amarelinhas também, porém eu vou usar o terracota. Aqui eu vou continuar com o tamanho 10, mas também vou testar um tamanho 0 para ver como é que fica aqui no trabalho das emendas. Olha, posso afirmar para vocês que o chato tamanho 0 para fazer as emendas aqui é muito mais prático, viu? Então vale a pena vocês terem aí, para quem não curte trabalhar com sombreado, que é uma coisa mais tranquila, vale a pena esse chatinho 0 aí, que ele é uma mão na roda para essas emendas. Gostei do pituá, gostei do chatinho tamanho 10, mas o chatinho 0 aí ganhou meu coração. Voltando agora com o nosso stencil de volta no lugar, eu vou pegar o branco e eu vou fazer um esfumado em todo o contorno das pétalas, tanto da flor aberta quanto do botão. E agora, vou encaixar aqui o detalhe da nossa última flor, né? O detalhe aqui do miolo. E vou preencher o fundo também com o púrpura, assim como a gente fez nas outras flores, tá? Assim que eu preencher com o púrpura, eu já vou aproveitar e vou fazer também aquele esfumado de preto que eu faço no centro aqui dos miolos. Vou começar a trabalhar com vocês agora a luz e a sombra seca aqui no nosso vaso, nas nossas folhas e flores, para dar um pouco mais de volume, tá? Vou começar com a sombra seca. A sombra seca e a luz seca, ambas eu trabalho com pincel chato de cabo amarelo, tá? Então a gente não saiu muito aqui dos pincéis, dos mesmos pincéis que eu tô trabalhando o projeto inteiro com vocês, tá? Chato de cabo amarelo e pincéis pituá, tá? Vou começar pela sombra seca aqui no nosso vaso. A sombra seca, ela vem para dar volume, a luz seca também. A sombra seca, ela vem para dar ideia de volume e de sombra. E a luz seca vem para dar ideia de volume e de luz, tá? Vou começar com a sombra seca aqui. A gente tem uma sombra projetada, que a gente tem do stencil. Se essa sombra projetada, ela tá desse lado, aonde tá a nossa luz? Se a gente pegar e colocar a lâmpada em cima de um objeto,
a gente consegue enxergar tranquilamente, tá? Se essa sombra projetada tá pra cá, isso quer dizer que a nossa luz tá vindo pra cá, certo? Então, aqui eu tenho luz no nosso vaso e aqui eu tenho sombra. Então, eu vou começar trabalhando a sombra seca aqui no nosso vaso. Vou trabalhar com o preto e o pincel chato de cabo amarelo, seguindo o formatinho aqui do nosso vaso. Vocês viram como tá com mais volume, a gente percebe melhor o formatinho do nosso vaso? É para isso que é a sombra seca e a luz seca, tá? Agora eu vou pegar o branco, tá? Peguei outro pincel chato de cabo amarelo e eu vou fazer a luz seca desse lado aqui do vaso. Nosso vaso já ficou com uma outra cara, né? Já tem mais vida nele. E agora eu vou começar a trabalhar a luz seca no nosso arranjo, tá? Então eu vou continuar aqui com o pincel chato de cabo amarelo e o branco e eu vou fazer luz seca nos pontos centrais aqui das nossas folhas, nos pontos centrais das pétalas, tá? Aqui nos botões, só não vou fazer nos galinhos porque não cabe, né? O pincel é muito grande aqui e o cabinho é muito estreitinho, não vale a pena, tá? Mas em todos os pontos centrais das folhas maiores e das pétalas eu vou fazer essa luz seca com o branco para dar mais vida aí. Vou fazer alguns detalhes aqui das pétalas das nossas flores, tá? Para isso eu vou precisar do pincel liner, tá? Mas é uma coisa bem tranquila de fazer. Quando a gente pega o Amor Perfeito, a gente vê que as pétalas elas são todas juntinhas e que o detalhe sai do miolo para as pétalas, tá? Então eu preciso fazer esse detalhe nas pontas das pétalas e saindo aqui do miolo. Vou começar aqui pela nossa flor lilás. O que eu vou fazer? Vou pegar o lavanda, que é a cor que a gente utilizou aqui no fundo, tá? Vou colocar um pouco aqui e eu vou clarear um pouco desse lavanda com o branco, tá? Que se eu utilizar o branco direto vai ficar muito pesado e é para ser um detalhe, não é para ser uma coisa muito chocante. Então, ó, clareei aqui um pouco do nosso lavanda, tá? Vou pegar e vou começar a fazer os detalhes. O detalhe aqui do centro é mais gordinho, né? Porque ele tá saindo do miolo. Então, eu vou puxar aqui, vou apertar mais. E vou, ó, afinando à medida que eu vou para as pontas da nossa pétala, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, não precisa juntar. Ó, afinei a ponta. Vou pôr aqui em cima, deixa eu carregar mais aqui. Vou pôr aqui em cima, só que eu vou dar uma apertada no pincel quando chegar na curva, para imitar mais uma dobrinha da pétala, tá? Vou fazer também aqui na pétala de baixo um pouquinho. Ele é para iluminar, mas eu não quero que ele dê um contraste muito grande, tá? Então, obviamente, ele vai dar mais contraste aonde tá o fundo mais escuro, que tem aqui o miolo, e para as pontas ele vai dar um contraste menor. Ó, vou puxar aqui. Vamos dizer que vocês querem um pouquinho mais claro, vai? É só colocar mais branco aqui na misturinha de vocês, para clarear um pouco mais a tonalidade
E vocês podem reforçar aqui, por exemplo, que ficou mais apagadinho, ó. Mas tem que continuar delicado, tá? Não pode ser uma coisa que chame mais atenção do que o miolo da nossa pétala, da nossa flor. Vou reforçar aqui para deixar um pouquinho mais claro, ó. Ele dá a luz, mas ele é só um detalhe. Ele não chama mais atenção do que a flor em si, tá? Porque se eu colocasse uma cor muito clara aqui, ia acabar destacando só ela e o restante da nossa flor ia acabar em segundo plano, que é uma coisa que eu não quero, tá? Vou fazer a mesma coisa com a nossa flor cor-de-rosa, então eu vou pegar o cereja e vou clarear com o branco para fazer os detalhes dela. Vou jogar um contorninho aqui também no botão para dar um detalhe, tá? Só na nossa flor amarela que eu não vou fazer mistura nenhuma. Na nossa flor amarela eu vou utilizar o branco. Mas se eu ver que tá muito pesado, eu posso misturar um pouquinho do amarelo também. Porém, eu acho que não vai dar muito destaque. Então eu vou tentar deixar com o branco mesmo, porque eu acho que por mais que eu clareie aqui o amarelo com o branco, por conta da nossa luz nas pontas das pétalas, ele não vai dar a luz necessária que eu tô querendo. Agora que eu finalizei os detalhes aqui do nosso arranjo, eu tô sentindo esse vão aqui do nosso arranjo muito vazio, porque quando a gente olha o amor perfeito no chão ou num vaso, ele não é tão alto assim, ele é mais rasteiro, né? Então, eu acredito que esse vão aqui seja para colocar mais folha. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar algumas folhas aqui do nosso stencil, vou pegar o verde country e eu vou encaixar algumas folhas aqui nessa parte de cima do nosso arranjo. Bom, agora sim tem mais volume aqui na nossa folhagem, né? Tava meio pelado aqui no meio. O que que eu vou fazer agora? Vou continuar nas folhas, vou pegar o verde perla, eu vou fazer um esfumado aqui na ponta das nossas folhas, né? Vocês viram que eu não fiz que nem aqui na parte de baixo do arranjo fechadinho, eu deixei uma coisa mais solta. Então, eu vou fazer um esfumado aqui nessas folhas e vou encaixar também algumas folhas de verde perla, assim como eu fiz aqui na parte de baixo, para continuar com o volume aqui do alto do nosso arranjo. Vou pegar agora o stencil de planner, esse aqui é o planner semanal, mas na verdade eu vou aproveitar esse galinho dele aqui para colocar no nosso arranjo, tá? Eu vou jogar alguns galhos aleatórios aqui, pretendo não pôr muito, tá? Vou preencher todos eles com o marrom.
Feito isso, agora tá com o volume que eu tava pensando no nosso arranjo. Última coisa, juro que eu vou fazer aqui, tá? Vou voltar a encaixar os galinhos do nosso stencil aqui em cima e eu vou fazer um esfumado com o preto aqui na base dele, só para dar um pouquinho de profundidade. Bom, olhem que legal que ficou aqui o resultado final do nosso arranjo, né? Ficou um arranjo de flores bem cheio. Adorei ter utilizado aqui, aproveitado esse raminho do nosso stencil de planner para encaixar aqui na composição. O vaso também deu toda uma diferença aqui para o nosso arranjo, ficou um arranjo bem alegre, bem vistoso. E o melhor de tudo aí, para quem é iniciante, tá começando, sem nada de pincel chanfrado. Vou começar a trabalhar agora uma frase aqui na lateral do nosso quadro, tá? Eu vou utilizar aproveite as pequenas coisas da vida, que dá certinho aqui no tamanho do nosso quadro, mas fica aí a gosto de vocês, o que vocês quiserem trabalhar aqui vai combinar, porque as flores são um tema super neutro, combina com tudo. O que eu vou fazer? Como eu vou trabalhar um efeito 3D aqui na nossa escrita, eu vou começar fazendo a marcação de toda a frase com o Daisy. Com a marcação feita, vou encaixar meu stencil de volta no lugar aqui. Vou andar com ele um pouquinho pra frente e um pouquinho pra cima, só pra fazer o nosso efeito 3D. E eu vou preencher toda a frase com o azul da Prússia. Vou continuar com o meu stencil encaixado no lugar, vou pegar o preto e eu vou fazer um esfumado na parte de baixo de todas as nossas palavras. Vou pegar aqui esse stencil do meu pequeno jardim, mas na verdade o que eu vou aproveitar é a moldura dele. O que eu vou fazer aqui? Eu vou encaixar a folhagem aqui no canto, tá? E eu vou fazer um acabamento aqui em volta da nossa moldura. Vou deixar um espaço bem pertinho aqui da borda da nossa tela. Provavelmente eu vou ter que emendar um pedacinho aqui embaixo, mas é bem fácil, não tem problema, tá? Eu vou pegar e eu vou dar a volta com essa moldura em toda a nossa tela, tá? Quando chegar no desenho aqui do nosso arranjo, eu vou pular o desenho do arranjo. Então, na verdade, a moldura vai dar a volta, mas quando chegar no nosso arranjo de flores, ele vai estar na frente. Então, a nossa moldura vai dar a impressão de estar passando por trás do vaso, tá? Vou fazer bem clarinho, porque não é nada para chamar atenção, é apenas um detalhe. Vou preencher toda essa moldura com o Daisy.
vou aproveitar um detalhe super fofo que tem aqui nesse stencil, não ia deixar batido, né? Ainda com o Daisy, eu vou pegar essas borboletinhas que tem aqui nas pontas e eu vou jogar em alguns pontos aqui do nosso quadro. Bom, feito isso, nossa tela tá pronta, tá? Vocês podem e devem passar verniz na tela, tá? Por conta da tinta PVA. Eu trabalho com verniz spray, mas fiquem à vontade de passar um verniz com rolinho, com pincel, tá? Isso é indiferente. O importante é vocês protegerem aqui a pintura de vocês, tá? Eu vou colocar moldura aqui na nossa tela, com certeza, mas quem não quiser, como é um painel, vocês podem virar a cor do fundo aqui na lateral e já fica com o acabamento feito certinho, tá? Não é obrigatório colocar uma moldura, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Opa, pela oportunidade. Bom fim de semana para vocês e até a próxima. Um beijo grande. Tchau, tchau.